Olá, irmãos, muito boa noite. Que bom a gente estar junto mais uma vez aqui para cantar, para celebrar a Deus, para louvar a Deus. Seja muito bem-vindo mais uma vez a essa celebração. Que pena a gente ainda não poder estar junto, mas com o mesmo coração, com a mesma gratidão, louvando a Deus do mesmo jeito. Eu quero convidar você a cultuar, a celebrar conosco, a cantar, a abrir o seu coração para tudo que Deus quer fazer hoje na sua vida. Se você puder fechar os seus olhos, nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, pela oportunidade que a gente tem de estar junto aqui, de poder celebrar, ainda que pela internet. Você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, ou talvez no nosso site, seja muito bem-vindo a essa celebração. Nós queremos orar com você. Reúna seus familiares, reúna seus filhos. Vamos ter esse momento juntos, orando, pedindo a Deus que esteja dirigindo essa noite, essa celebração. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa celebração aqui, onde a gente pode estar junto através da internet, mas nós estamos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, apesar das lutas, das provações durante esse tempo difícil de isolamento social, tantos desafios e tantas provações, ó Deus, muitas pessoas já passando por incertezas, por medo, mas nós temos uma segurança, uma esperança viva que é o Senhor. Nós queremos Te louvar por isso, porque o Senhor está presente, cuidando das nossas vidas. O Senhor está presente, confortando, sendo nosso provedor, sustentando-nos de todas as formas. E nós queremos Te adorar, queremos Te exaltar. Queremos expressar o nosso amor, o nosso louvor. O que seria de nós se a gente só fosse grato a Deus pelas coisas boas que temos? O que seria de nós se a gente não soubesse expressar o nosso louvor a Ti, mesmo nesse tempo de provações? Mas nós estamos aqui na convicção de que mesmo durante as lutas, mesmo durante as provações, o Senhor é conosco, o Senhor está conosco. E nós queremos Te louvar, queremos cantar e Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente cantar, eu queria convidar você a acompanhar a nossa programação. Durante todos os dias aí, uma programação para você, onde você pode acompanhá-la pelo Facebook, pelo site, pelo Instagram. Não deixe de acompanhar, está sendo com certeza abençoador. E eu queria convidar você a compartilhar depois esse vídeo, compartilhar na sua página do seu Facebook, inscrever lá no nosso canal, lá no YouTube. Enfim, acompanhe, tenho certeza que vai abençoar você, tá bom? Vamos cantar, vamos celebrar juntos. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa
graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre, rende-lhe sempre ardente louvor. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Diga ao cansado, o teu Senhor
e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Creia. Eu quero dar meu boa noite a todos os irmãos, a você que está em casa. Eu quero que você receba essa palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Quero que você tenha uma semana muito abençoada na presença de Jesus. Nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Quero orar pelas lutas que você tem tido ao longo da semana. Quero orar por aqueles que estão hospitalizados. Há irmãos que carecem muito da visitação do Senhor, muito. E eu quero que você ore. É um tempo de solidariedade. Esse é um tempo de generosidade. E nós precisamos colocar nossa igreja, nossos irmãos e a nossa vida, nossa família diante de Deus. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, um texto belíssimo. Paulo escreveu à igreja de Corinto, na sua segunda carta, ele vai dizer assim: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocadas a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. É um convite para nós colocarmos a nossa esperança no Senhor. A nossa esperança precisa estar calcada, firmada no Senhor. Eu quero convidar você para a gente orar. Vamos orar. E eu quero pedir graça de Deus para a sua vida. Nosso Deus, nós estamos reunidos como igreja nesta noite. E nós queremos clamar juntos, como igreja do Senhor, nós clamamos a misericórdia do Senhor, aquelas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor nesta hora. Eu quero orar por aqueles que estão nos hospitais, trabalhando. Muitos irmãos nossos têm trabalhado em alguns lugares que, ó Deus, também são difíceis, como os médicos, os enfermeiros e tantos outros. Eu quero orar por eles nesta noite e quero orar por aqueles que estão carecendo da visitação bendita do Senhor. Eu os coloco diante do Senhor nesta hora, pedindo mesmo o toque das mãos do Senhor. Nós oramos, ó Deus, com a certeza de que o Senhor é a nossa esperança. A nossa esperança está firmada no Senhor. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Eu quero refletir com você nesta noite na palavra de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia no livro dos Reis, capítulo 13, primeiro livro. E nós vamos falar sobre
a história de um homem que não tinha nome. A Bíblia não revela seu nome, mas ele, na verdade, foi conhecido como homem de Deus, um profeta conhecido como homem de Deus. O tema que eu quero refletir com você é: igreja, não tropece aqui. E essa história rica, riquíssima da palavra de Deus, conta a história desse homem de Deus que recebeu uma missão extremamente espinhosa, de levar o juízo de Deus, uma palavra de Deus, ao rei Jeroboão. Ele era rei do norte, o primeiro rei após a divisão, rei de Israel. O profeta, o homem de Deus, era do sul, de Judá. E Deus o convoca para levar a palavra a um rei idólatra. Aliás, os primeiros versículos já mostram o rei Jeroboão. Ele estava junto ao altar para queimar incenso. A idolatria é algo que Deus repugna. Deus não gosta da idolatria. Foge ao padrão de Deus. E esse homem de Deus foi convocado então para enfrentar, para dizer ao rei Jeroboão uma palavra de Deus. E ele vai corajosamente. E ele chega lá, o rei está no altar, e ele diz: em nome de Deus, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias, e sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras. É uma palavra de juízo. O versículo 3 vai dizer que naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. O homem de Deus, corajosamente, enfrenta o rei Jeroboão. E o rei Jeroboão ficou indignado e levanta o braço e diz: prendam-no. Mas o texto vai dizer que o seu braço ficou paralisado. E ele fica apavorado. E ele pede então ao homem de Deus que ore. E o homem de Deus orou. E o braço voltou à normalidade. Mas o que me impressiona no homem de Deus é que ele tropeçou. O homem de Deus, ele teve alguns tropeços, e ele tropeçou em alguns pontos que foram fatais à sua integridade física, e posso dizer que ele, inclusive, colocou em risco a sua própria missão. Por isso, essa palavra aqui: igreja, não tropece aqui. Igreja, não tropece aqui. Os nossos tropeços têm consequências. O primeiro ponto é: igreja, não tropece aqui na despreocupação com as palavras. As palavras que dizemos, que saem da nossa boca, elas revelam nossa intimidade, aquilo que está dentro da gente. Palavras reveladas precisam ser trabalhadas. Precisamos cuidar daquilo que falamos. As palavras escancaram nossa vida. E quero dizer mais, eu quero que você entenda isso. As palavras constroem nossa imagem. Quando dizemos palavras boas,
A nossa imagem se torna positiva quando dizemos palavras más, palavras ruins, palavras cheias de amargura, palavras destrutivas. Elas também desconstroem a nossa imagem. Palavras que saem da nossa boca nos deixam vulneráveis. Eu gosto muito quando Tiago vai dizer, lá no primeiro capítulo, versículo 19, ele vai dizer: sejam prontos para ouvir. A gente não gosta muito de ouvir, mas ele vai dizer: sejam tardios para falar e também tardios para irar-se. Você sabe que a ira nos leva a dizer coisas que nós não deveríamos nunca dizer. E eu fico imaginando nesse tempo em que nós estamos vivendo, mais próximos da nossa família, nunca gastamos tanto tempo com a nossa família em casa. A probabilidade de conflitos é grande. E quando nós nos conflitamos e nos iramos, sempre tem uma palavra que fere, que destrói, que machuca o outro e leva a nossa casa a um ambiente nada saudável, um ambiente que não é bom. E interessante porque o homem de Deus, ele foi muito ousado, e o rei Jeroboão ficou impressionado com a capacidade daquele homem e com a sua verdade, com a sua autenticidade de homem de Deus, porque algo sobrenatural aconteceu. E o versículo 7, se você olhar na sua Bíblia, o rei disse ao homem de Deus: venha à minha casa e coma algo, e eu o recompensarei. Mas foi exatamente após esse convite do rei Jeroboão que o homem de Deus, ele tropeça nas palavras. Olha o que ele vai dizer nos versículos 8 e 9. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: mesmo que me desse a metade dos seus bens, eu não iria com você, nem comeria, nem beberia nada neste lugar. Ele diz mais: pois recebi essas ordens pela palavra do Senhor, não coma pão, nem beba água, nem volte pelo mesmo caminho por onde foi. O que ele fez? Escancarou os segredos da sua missão, falou mais do que devia. Todas as vezes que falamos mais do que devemos, nós tropeçamos. Não tropece aqui na despreocupação com as palavras. Eu, quando olho o Face, e tenho olhado muito ultimamente, eu vejo algumas pessoas dizendo palavras que não deveriam dizer. Há tantas palavras que não deveriam ser ditas. Mas que facilidade com que nós dizemos e repassamos palavras, até mesmo sem saber se são verdadeiras. Igreja, não tropece aqui na sedução das palavras. Tem pessoas que são seduzidas pelas palavras com muita facilidade, Palavras levam pessoas de roldão. Você sabe disso. Palavras emocionais, sentimentais, elas tocam o íntimo e encantam. Eu me lembro de uma pessoa que pastoreei e pude dar uma palavra no gabinete pastoral alguns anos atrás, a uma jovem que ficou encantada, foi seduzida por algumas palavras bonitas, encantadoras.
Um homem casado a seduziu e se relacionou com ela, sempre fazendo promessas que não eram tão verdadeiras. E depois de alguns anos, aquela jovem tradicional, religiosa, ficou arrebentada. Arrebentada. Palavras humanas em nome de Deus confundem. Quantas pessoas usando o nome de Deus em vão, isso é pecado, mas são meras palavras humanas, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada contra a piedade, mas há algumas palavras piedosas em nome de Deus que são enganosas e confundem, enganam até os mais racionais. O homem de Deus aqui no texto é claramente enganado. Enganado pelas palavras muito bem concatenadas, emocionais, piedosas de um velho profeta que atuava exatamente no cenário religioso do norte. Aquela religiosidade que Jeroboão tinha instalado lá em Israel, mas uma religiosidade idólatra, plural. A Bíblia vai dizer que os filhos do tal profeta idoso, além de ouvir tudo o que foi conversado e dito, tanto pelo homem de Deus quanto o rei Jeroboão, mas eles também monitoraram o caminho que aquele homem de Deus tomou de volta. E o texto vai dizer que o velho profeta de Betel, esse velho profeta foi atrás do homem de Deus e o convidou para ir até a sua casa. Agora, pasmem, deixe-me dizer algo a você. Ele sabia, o homem de Deus sabia que não deveria aceitar tal convite. Olha o versículo 16. O homem de Deus disse: não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. Ele sabia, ele tinha consciência. A palavra de Deus foi clara, inequívoca, contundente. Mas veja a sutilidade. Eu quero chamar a sua atenção para a sutilidade do homem velho, do velho profeta. Olha a sutilidade desse velho profeta. Olha o engano desse homem, olha o que ele utiliza aqui. Versículo 18, o profeta idoso respondeu: eu também sou profeta como você. Percebe? Diz mais: um anjo me disse por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas olha o que diz o restante. Mas ele estava mentindo. O velho profeta age por interesse estritamente pessoal. Não queria perder a boquinha e os privilégios, nem ele, nem a família. E esse homem de Deus, sério, ele verdadeiramente, ele coloca em xeque a sua vida e até mesmo a sua missão. Eu gosto muito quando Paulo escreve aos Colossenses e Paulo vai dizer algo que vale a pena a gente pensar nesse momento. Capítulo 2, versículo 4, olha o que Paulo vai dizer. Eu lhe digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Tem gente que tem argumentos convincentes, muito bem concatenados, muito bem produzidos. Até a voz é produzida.
mas é engano. E Deus não quer que você seja enganado. Meu irmão, quero que você saiba disso. Deus não quer que você seja enganado em nenhuma área da vida. Deus não gosta de engano. Deus não é Deus de mentira. Deus é Deus da verdade. Igreja, não tropece aqui na despreocupação com as palavras, na sedução das palavras. Mas deixe-me dizer um terceiro ponto para você, no desafio à palavra de Deus. Não desobedeça, não descumpra a palavra de Deus. A palavra de Deus foi tão clara aqui para o seu profeta, o profeta do sul, o profeta que foi designado para uma missão. E a palavra de Deus foi tão clara. A partir do versículo 20, você vai perceber essa clareza, a clareza de Deus na missão daquele homem. Enquanto ainda estava sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. Interessante, porque o velho profeta foi e o convidou a voltar. Ele sabia que não deveria fazer isso, mas ele, nas palavras sedutoras, ele volta. Enquanto estava sentado na casa do velho profeta, veio a palavra do Senhor, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo ajudar: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Clareza. Mas ele tropeçou. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muitas vozes humanas e pouca palavra de Deus. Quantas vozes são ditas dia a dia, minuto a minuto. Eu estou impressionado como cada minuto há uma palavra, uma voz humana e gente dizendo palavras que não deveriam dizer. Eu gosto de um versículo da Bíblia, do salmista, no Salmo 119, versículo 35, e esse texto é extremamente bonito e vale a pena tentar. Ele diz: dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. O homem de Deus perdeu a vida. Versículo de número 24 vai dizer que o profeta, o homem velho, profeta velho, selou o seu jumento e ele foi para Judá. Mas no caminho um leão o atacou e o matou. O profeta de Judá era um homem de Deus, não tenho dúvidas, ousado, destemido, mas não estava imune às consequências dos seus tropeços. Não estava imune. Ele foi morto, enterrado lá no norte, longe da sua casa, em Betel. Deixe-me dizer aqui algumas coisas a você. Nós temos 3 inimigos. E vem aqui à mente, 3 inimigos. Nós temos o vírus, está aí, é um inimigo de todos nós. Não é por acaso que estamos em casa. Ele precisa ser combatido. E no mundo inteiro há um desejo de encontrar o remédio, uma vacina.
Mas nós temos outros inimigos. Nós temos o diabo. O diabo é um inimigo. Ele arma astutas ciladas. Ele é um grande inimigo. Mas devo dizer para você que Deus é muito maior do que o diabo. Creia nisso e eu creio nisso. O diabo é astuto, mas Deus é muito, muito, muito maior. Você pode dizer amém? Mas nós temos um outro inimigo muito perigoso, é a nossa língua. Tiago vai dizer, e eu gosto muito quando o Tiago ele toca nesse assunto, e ele vai dizer aqui, no capítulo 3, versículos 9 e 10, ele vai dizer assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. É verdade. Mas diz mais: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olha a palavra de Tiago, isso não pode acontecer. A nossa boca é uma grande inimiga. Nós precisamos ter cuidado com a nossa língua, com aquilo que falamos. Tem gente falando coisas que não deveriam dizer. E na sua casa, cuidado com o que você diz. Busque um lar saudável. É tempo de solidariedade. O tempo é de solidariedade. Nada de radicalidades. O tempo é de paz. Essa paz para a sua casa. O tempo é de diálogo, é de carinho, é de abraços. Não pode abraçar na rua, mas em casa você pode abraçar a sua família. Tenha cuidado com aquilo que você diz e aquilo que você reproduz. Aquilo que você passa e aquilo que você repassa. Inclusive nas redes sociais. Cuide do seu lar, da sua casa. Mas deixe-me dizer uma outra coisa para você meditar esta semana. Não resista a Jesus. Jesus é a palavra encarnada de Deus. É o ápice da revelação de Deus. Deus entra na história, Ele mesmo fala aos homens. Ele falou através dos atos libertários, ele falou através dos profetas, mas agora Deus entra em Cristo Jesus na história e Ele é a palavra encarnada. O meu desafio é que você não resista a Jesus. Eu quero convidar você a seguir a Jesus. Venha a Jesus nesta noite. Venha a Jesus. Ele convida você. Vinde a mim. Não resista à palavra de Deus, o Cristo de Deus, o ápice da revelação de Deus. Deus abençoe você e que você tenha uma semana abençoadíssima na presença de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, abençoa esta casa, abençoa esta vida, abençoa esta família e dá-nos uma semana abençoada. E não permita, Senhor, que haja tropeço em relação à palavra. O que nós desejamos, Senhor, é seguir a palavra de Deus. Nós não queremos resistir nem desobedecer a palavra do Senhor. Ajuda-nos nisso, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Amém. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração
as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável aos Teus olhos quero ser. Faça essa oração conosco. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos Teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sem